Nós estamos numa série muito especial sobre mulheres das Escrituras. No ano passado nós tivemos essa série conhecida como A Fé Delas, né? E a gente falou sobre Ruth duas vezes. Nós falamos, não, Ruth não. Ruth eu falei depois. Bom, a gente falou de bastante mulher. Agora para lembrar, mas eu lembro que eu falei sobre a mulher cananeia também, a última série. O Web, na época, estava aqui com a gente ainda, pregou sobre Maria Madalena. E essa série tem o foco de nós capturarmos realidades do Evangelho na história de mulheres das Escrituras. E hoje, esse mês, nós estamos falando sobre mães. E justamente por ser o mês das mães, dia das mães, nós estamos focando em mulheres que foram mães dentro das Escrituras, que tiveram algum tipo de vínculo de contexto com a promessa messiânica. Então, na semana passada nós falamos sobre Raabe, em que nós vimos o Deus que salvou a prostituta, que tirou ela de Jericó e trouxe ela para habitar no meio do povo de Deus. E Raabe tem um papel muito importante dentro da história da redenção, porque ela é uma das pessoas que fazem parte da genealogia do Messias. E hoje eu queria falar sobre Ana com vocês. Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 1, e nós vamos ler alguns trechos. E nós vamos também ler o capítulo 2, do 1 ao 9, do 1 ao 10. Essa mensagem, Mães da Promessa, também pode ser chamada como o Deus da estéril, o Deus da mulher estéril. E eu queria que nós entendêssemos um pouco da história de Ana para nós essa manhã, o Dia das Mães, o dia em que nós celebramos as mulheres que deram a luz para nós, aqueles que têm mãe perto, curta sua mãe, aqueles que têm mãe longe, liga para sua mãe. Eu preciso ligar para a minha, me lembre, meu bem, mas eu preciso ligar para minha mãe. Mas também lembre-se que é por meio do propósito de Deus que nós fomos gerados por meio dessas mulheres. Foi do propósito de Deus que nós fôssemos gerados por essas pessoas que deram a luz para nós, cuidaram de nós, nos educaram. E talvez se você não tem mãe, eu queria que nesse momento você não se pegasse somente saudoso, mas grato ao Senhor, porque o Senhor, na sua infinita bondade, na sua soberania, e talvez em nem querer te criar, te criou. E Ele te deu alguém para dar a luz a você, seja biologicamente, depois, se você talvez não foi criado com sua mãe biológica, o Senhor proveu de alguma forma, e aqui nós estamos dentro da história de Deus, salvos, amados por Deus. Quando nós vamos para a história de Samuel, que é a história de Samuel e não de Ana necessariamente, Ana tem um papel muito importante que é gerar Samuel. No tempo de Ana, Israel, ela vivia sobre o regime de governo dos juízes. Justamente um livro antes, alguns livros antes, dois livros, né, que vem Ruth, Juízes, Ruth, 1 Samuel, que vem a história dos juízes de Israel, homens que foram usados por Deus para livrar o povo dos filisteus, dos cananeus, dos midianitas. É um período de cerca de 300 anos, a partir do momento que o povo entra em Israel por meio de Josué, e aí começam o regime dos juízes. E Deus levanta vários homens ao longo da história para libertar o povo. O povo ele tinha um ciclo vicioso de descanso, onde eles provavam da bondade de Deus, só que eles provavam tanto da bondade de Deus, de que a terra era tão boa, que eles se rebelavam contra Deus, e aí eles traziam para si derrota e guerras, e aí Deus vai lá e levanta um juiz e traz libertação para eles. Essa é praticamente a história dos juízes e do povo de Israel nesse tempo. E o tempo que nós estamos falando nessa manhã é justamente esse período de homens que estavam governando segundo esse ciclo que Israel vivia. E é interessante a gente pensar que Israel, nesse tempo também, era desunida. Não tinha uma organização política de um povo só. Mas as tribos, elas viviam de acordo com a sua realidade, com seus clãs.
e eles agiam independente umas das outras. Tanto que você vê dentro da história dos juízes, a tribo de Benjamim se voltando contra outra tribo. Então esse tempo é um tempo um pouco confuso de entender, quando você vai olhar a história de Sansão. Sansão pode ter tido outros contemporâneos, ou tiveram outros juízes que, vamos dizer assim, reinavam sobre o povo de Deus ao mesmo tempo. Só que na história aqui de Ana, a gente começa a tomar uma forma mais clara de que existia um sacerdócio já vigente, em que as pessoas saíam das suas tribos e iam até ele, que era o sacerdócio de Eli, se não me engano, na cidade de Siló. Não sei se é uma cidade, mas um lugar chamado Siló, em que a tenda da presença de Deus, o tabernáculo estava estabelecido, onde a arca de Deus estava estabelecida, e ali eram oferecidos sacrifícios ao Senhor, tanto no sentido expiatório, como no sentido de pacificação e tudo mais. O serviço ao Senhor funcionava em Siló, e quem era o responsável por esse serviço era um homem chamado Eli e sua família, seus filhos Ófines e Finéias. Eles estavam ali tanto numa figura de liderança espiritual para o povo, mas alguns atribuem a Eli um papel também de um juiz, alguém que governava o povo e liderava eles politicamente, não somente espiritualmente. E a história tem esse pano de fundo, aí, que Ana era casada com um homem, que essas famílias se encontravam com Eli anualmente. Capítulo 1 de 1 Samuel mostra isso para a gente. A história de uma família em um homem que era casado com duas mulheres, uma era chamada Penina e a outra era Ana. Nesse tempo, só muito importante deixar claro, que nesse tempo a lei mosaica permitia alguém se casar com mais de uma mulher, conforme Deuteronômio 21, 15 a 17, que fala do homem que tem duas mulheres, uma amada e outra talvez não muito amada. O primogênito de quem ele tivesse o filho seria aquele que seria herdeiro, mesmo que essa mulher não fosse a amada que ele tivesse. E aqui nós vemos mais ou menos esse contexto. Penina é uma mulher que deu muitos filhos para Eucana, que era marido de Ana, e Ana, que era amada por seu marido, mas era estéril. Se você olhar para o contexto social dessa passagem, nós vemos que ter uma segunda esposa, ou ter mais que uma esposa, era um sinal de prosperidade, de que um homem tinha bastante dinheiro para bancar mais que uma mulher. Então a família tradicional de Eucana, de duas mulheres, próspera, né? Ela era uma família que era marcada pelo temor do Senhor, e era uma família até mesmo feliz, vamos dizer assim, por justamente ter posses, ter recursos. E todos os anos, conforme o versículo 3 do capítulo 1 vai dizer, esse homem, Eucana, pegava a sua família e subia à cidade para adorar ao Senhor. Lá ele fazia todo o serviço junto com os sacerdotes, oferecia sacrifício ao Senhor com sua família. E nesse lugar também nós vemos que, mesmo com temor a Deus, com sinais de prosperidade, essa família não era feliz. Porque logo no versículo 5, vai dizer para nós que no final do sacrifício, Eucana, ele pegava os restos ali dos animais e repartia com sua família. E uma parte ele dava a Penina, que era sua esposa, e aos seus filhos, mas a parte mais generosa ele dava a Ana, que era sua mulher amada. E por que ele amava ela? Talvez por um sentimento de pena, ou porque também ele amava, claro, mas porque ela não tinha filhos, e é uma maneira que Eucana tinha de honrá-la no meio daquela família, eu dou a maior parte para ela. Só que o que acontecia, além dessa questão, é que existia uma rivalidade de duas mulheres que tinham o mesmo marido, só que uma dava filhos para ele e outra não. E o versículo 6 vai dizer justamente sobre essa infelicidade, esse senso de incompletude e rivalidade que existia nessa família. O versículo 6 vai dizer, mas sua rival provocava muito ela, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. E aqui o texto está falando de Penina, que provocava Ana. A beleza desse texto também, só para a gente deixar claro, é que no versículo 5 desse capítulo mostra que Eucana e Ana
também tinham a ciência de que era Deus que tinha feito ela estéril. Tanto Ana como Eucana, eles sabiam que essa impossibilidade de ter filhos era providencial da parte de Deus. E, gente, graças a Deus, e vocês sabem muito bem, nós não temos problema de esterilidade em nossa família, né? Mas é um peso muito grande para uma família não poder ter filhos. Muitas das vezes é até motivo sensível de não terem conversas a respeito disso com pessoas fora do círculo ali do casal, justamente porque existe um fardo emocional. E principalmente no Antigo Testamento, não ter filhos não era só uma questão optativa ou porque não tem dinheiro para pagar tratamento de fertilidade. Era justamente um sinal de abandono de Deus para uma mulher casada não ter filhos. Era como se a desgraça de Deus estivesse imputada sobre ela. E Ana era provocada por sua rival justamente por isso. Olha, você pode ter o coração do seu amado, mas eu tenho mais favor de Deus. Eu tenho mais favor de Deus. Olha, eu dou filhos para o seu esposo. Você só tem o coração dele. Olha só. No versículo 13, vai dizer que Ana era uma mulher de espírito angustiado. Por quê? E aqui é muito interessante. Ela estava no templo, numa dessas idas à cidade de Siló, serviu ao Senhor com sacrifícios. Ela estava orando em silêncio, e seus lábios se moviam, mas não ouvia sua voz. Por isso, Eli pensava que ela estava embriagada. E no versículo 14, ele vai dizer, até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana responde, não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada. Eu não bebi vinho e nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Aqui a Ana já expondo a realidade de que aquilo que ela carregava de problemas de saúde, aquilo que ela carregava de dor por ser um sinal visível da desgraça de Deus, de ser a pessoa que está sendo humilhada por não ter filhos, levava ela a um estado de angústia, a um estado de mulher desesperada diante de Deus. Sabe o que é muito interessante nisso tudo? É que a Bíblia ela não condena os desesperados e nem os angustiados, mas as Escrituras dão um caminho para nós andarmos diante de Deus, desesperados e angustiados. E como é isso? Levando todo o desespero, toda a angústia, toda a ansiedade, diretamente a quem tem que resolver isso. E com Ana, nós vemos isso nitidamente. Porque Ana, ela estava angustiada e desesperada diante de Deus. E é nesse desespero e nessa angústia que essa mulher, um dia faz uma oração sincera, uma oração perigosa, pedindo um filho ao Senhor. Senhor, me dá um filho. No versículo 11 vai dizer assim, ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da sua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Parece que o que Ana está pedindo aqui não é o simples fato de gerar uma criança, mas Deus, me dá esse filho. Me dá esse filho porque eu preciso de um filho. Mas eu prometo que o Senhor me dando um filho, eu darei esse filho ao Senhor. É uma oração perigosa porque, ao mesmo tempo que ela estava pedindo que Deus demonstrasse graciosidade para ela estava se comprometendo a abrir mão daquilo que Deus estava dando para ela generosamente. Imagina que o sinal da bênção de Deus era um filho, agora não seria dela. Ela se comprometeu dessa forma. E aí, ela faz essa oração e esse voto, Senhor, se você me der um menino, eu darei ele ao Senhor. E esse dar ao Senhor é uma consagração que Ana estava fazendo do menino que poderia vir e veio, que foi Samuel, como um nazireu de Deus. Alguém que seria consagrado antes do nascimento, porque ela estava fazendo isso desde já, até a sua morte. Ou seja, 2 vezes Samuel não teria livre-arbítrio.
né? Tanto pela lógica como pela sua mãe ter colocado ele nessa situação em que ele não poderia sair do voto do Nazireu. Quando Eli vê Ana orando e pedindo isso, angustiada, e eu não sei como imaginar essa cena, a não ser talvez uma mulher que esteja orando em silêncio num canto, balbuciando palavras com lágrimas e choro, e aquele barulho de alguém que fica sussurrando e ao mesmo tempo soluçando com a sua angústia sendo demonstrada ali. Eli, um sacerdote de Deus, olha para aquela mulher e fala que ela está bêbada. Isso mostra também uma outra coisa para a gente, que Ana estava diante de Deus, consciente de quem Deus era e do que Deus poderia fazer por ela, e somente Deus poderia fazer algo por ela. E Eli, com o olho totalmente, talvez, não muito bom. Na verdade, não muito bom. Porque ele não conseguia mais discernir quem estava quebrantado e dilacerado diante de Deus, como Ana na sua frente. No versículo 14, quando ele fala que ela pode estar embriagada, que ela não poderia mais beber vinho, é como se ele estivesse dando uma bronca para ela, se comporte como uma mulher séria. Você é casada. É como se ele estivesse brigando ali no sentido até mesmo de postura de Ana. Isso mostra que esse sacerdócio tinha perdido a percepção e o discernimento das pessoas. Ele tinha perdido a percepção do que era uma oração, que é conhecido também como sacrifício diante de Deus. Ele estava perdendo a competência de liderar Israel espiritualmente, porque se um homem não sabe discernir o que é uma oração e o que é uma pessoa bêbada, o que será então um culto ao Senhor para ele? Não é verdade? Quando Eli faz isso, ela explica: eu estou aflita. E Eli abençoa ela, tudo bem, então Deus faça conforme a sua oração. E aí eles voltam para sua casa, em Ramá. Quando eles voltam desse dia em que ela chora diante de Deus, apresenta as suas dores diante de Deus, o seu contritamento diante de Deus, Ana e Eucana, eles se relacionam intimamente. Talvez isso poderia acontecer sempre na vida do casal deles, mas milagrosamente, nesse dia, o menino Samuel é concebido. Porque o texto diz, no versículo 19, que Eucana conheceu na intimidade Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Na sua dor, na sua aflição, na vida mais ordinária do seu casamento, o Senhor estava presente na vida de Ana. E ele se mostra gracioso em ouvir o clamor de uma mulher aflita, de uma mulher desesperada que queria um filho. A história vai contar para nós que Ana tem esse bebê, de que ela se alegra em ter esse bebê, e de que ela pede, no outro ano seguinte, que Eucana quer subir para a cidade e oferecer sacrifício. Olha, espera, eu não vou nesses próximos eventos, porque eu quero que o menino seja desmamado, porque quando eu for, eu quero levá-lo, ele desmamado, para deixar ele com o sacerdote. Ele não é meu filho. Ele é uma oferta ao Senhor. E Ana, ela espera justamente esse desmame para entregar o menino a Eli no sacerdócio, para que ele sirva na casa de Deus. No dia em que Ana chega em Siló para entregar essa, Ana olha para Eli, o sacerdote, o responsável pela liderança espiritual. Vai dizer no versículo 26 o seguinte, que ela olha para o sacerdote e diz: ah, meu Senhor, tão certo como tu vives, sou aquela mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Eu orava por esse menino e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por isso também eu o dedico ao Senhor. Ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver. Então, o que acontece aqui? Ana chega diante de Eli e fala: Eli, lembra da bêbada que você viu? A bêbada teve um filho. E esse filho agora é do Senhor. E ele vai servir o Senhor todos os dias da vida dele. No final do versículo vai dizer que ali adora ao Senhor, mostrando que Ana
entrega o menino como um ato de devoção a Deus e um ato de adoração ao Senhor. E aqui que nós começamos o texto que nós vamos ler, que é o foco dessa mensagem, que é justamente o cântico de Ana em relação àquilo que ela fez. Versículo 1 do capítulo 2 diz assim: Então Ana orou, meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada por causa do Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Não faleis mais palavras tão altivas, nem a arrogância saia da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos. Os arcos dos fortes estão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham com fartura agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até Estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz ressurgir dali. O Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó, ergue o necessitado do monte de cinzas, para fazê-los sentar entre os príncipes, para fazê-los herdar um trono de glória, porque as colunas da terra são do Senhor. Estabeleceu o mundo sobre elas. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalecerá. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Trovejará desde os céus contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Imagina a cena comigo, acabou lá de matar um bichinho. O texto vai dizer que eles sacrificaram um touro e apresentaram o menino a Eli. Imagina, acabou ali, sacrificaram o touro, chega Samuelzinho, pequenininho, desmamado, fala, agora toma que o filho é seu. Né? Basicamente é isso que está acontecendo aqui. Né? Ana, em vez de talvez chorar ou ficar angustiada porque o seu filho tinha partido, nunca mais talvez ele cresceria na sua casa, talvez só veria, e aí o texto vai dizer que Ana anualmente levava uma roupa para Samuel servir no templo, mas imagina que o contato dessa mãe com esse filho seria anual. Imagina que aquele momento poderia ser marcado de dor, angústia, tristeza. Só que Ana lembra que a vida toda dela foi marcada por isso. A vida inteira de Ana, até esse menino nascer, era angústia, desespero, sofrimento, desprezo, sinal da desgraça de Deus. Aquele menino sendo entregue para Eli era o maior sinal da bênção e da bondade de Deus sobre Ana. E aí a parte 1, que nós podemos ver no versículo 1 e no versículo 2, é que Ana demonstrou uma profundidade no amor por Deus e no compromisso que ela teve em relação ao Senhor, em entregar esse menino a Eli. Mas também nós vemos que esse coração exultado no Senhor é um coração alegre, porque ela viu a mão do Senhor agir diretamente na vida dela. E, gente, algumas histórias das nossas vidas a gente tem que realmente reconhecer. Se não é a mão de Deus, cara, não tem cálculo matemático que faça aquilo acontecer. E quando a gente vê essas coisas acontecendo nas nossas vidas, a gente fala, não é possível. Mesmo que talvez gere dor, mesmo que talvez gere qualquer tipo de sentimento de insegurança, instabilidade, quando nós entendemos que é a mão do Senhor, rapaz, a gente é impelido pelo louvor ao Senhor, porque só Deus pode fazer algumas coisas que acontecem nas nossas vidas. E o que estava acontecendo com Ana era justamente isso. Estou despedindo o meu filho, o único filho que eu pude ter, o filho que eu queria ter, que eu pedi ao Senhor, não vai ser mais meu porque é do Senhor. O que essa mulher faz? Se alegra. Ela fica contente no Senhor. Não é pela causa de ter tido um filho. Não é porque o menino era saudável. A alegria de Ana estava no Senhor. No dia em que ela faz o maior sacrifício de sua vida, e não era o touro que eles tinham queimado, era a entrega do seu filho.
Ana se alegra no Senhor. Ela pôde se alegrar em deixar o seu filho. E essa alegria não estava no ato de entregar o filho, mas no fato do Deus que ela tinha entregado esse filho. Essa era a alegria de Ana. Minha alma exulta no Senhor. Minha alma não exulta porque Deus me deu um filho para poder entregar para Ele. Minha alma não se exulta porque o Senhor me deu um filho. Minha alma não se exulta porque o Senhor fez alguma coisa em meu favor. Minha alma se exulta na pessoa de Deus. E por que Ele faz isso? Por que ela está falando isso? Porque ela se sentia fraca, ela se sentia desprezada. Agora, de um dia para o outro, o Senhor fez dela uma pessoa forte. O Senhor fez dela alguém que era desprezível, amada por Ele. Vista como alvo e favor do amor de Deus, porque o Senhor tinha feito dela uma mãe. O texto vai dizer, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque eu me alegro na sua salvação. Ana está dizendo, Penina não tem mais motivos para tirar sarro da minha cara. Penina não tem mais como dizer, você é desprezível, porque agora não somente eu tenho um filho, eu dei o meu filho a Deus. Ana, ela teve ali, quando ela fala, minha boca ri, ela teve aquele senso de vingança satisfeito. E aqui não é uma pregação triunfalista, mas é tão legal quando a gente vê as pessoas que gostam de ferrar a gente se ferrarem, né? É tão legal quando a gente vê Deus, fé em Deus que é justo, e Ele é justo mesmo, tá vendo? O Senhor justificou os seus humilhados, né? E é basicamente isso que estava acontecendo. Ana estava vendo a mão do Senhor exaltar ela na frente de Penina, na frente de Eli, que chamou ela de embriagada. E Ana estava dando esse filho a ele, tá vendo? A embriagada te deu um filho para servir no sacerdócio. E mais para frente, quando a gente vai ler a história, você pode ler isso na sua casa, é graças a Ana, a Deus na vida de Ana, que o sacerdócio não é corrompido, que na verdade Israel tem a esperança de um sacerdócio saudável depois dos filhos de Eli, porque tanto Eli como seus filhos, eles eram corruptos, eles morrem, e quem assume o sacerdócio e une a nação novamente é o filho de Ana. É ele que estabelece a escola de profetas em Ramá, homens que profetizavam. E nós vamos ver isso em 1 Samuel mais para frente. É Samuel que faz muitos atos poderosos na história de Israel. E Ana se alegra no Senhor, porque Deus havia dado esse menino a ela. Ana reconhece que a alegria dela estava vindo do Senhor. E essa alegria não tinha outra alegria igual, meus irmãos. Por isso que aquilo que Ana estava sentindo vinha de alguém que era distinto de qualquer coisa ou pessoa que poderia dar alegria a ela. Porque pensa bem, se a gente vê a história no capítulo 1, nós vemos a tentativa de Eucana colocar um band-aid nessa ferida no coração de Ana. Não, Ana, eu te dou a melhor parte do que sobra do sacrifício. Eu te amo, Ana, como se fosse um consolo. E o que Ana não estava esperando, ou o que Ana queria, não estava vindo de homens. Ana não queria ser amada por homens, ela queria ser amada por Deus. Ela queria ter um sinal do amor de Deus sobre ela. Só que esse Deus que Ana queria ser amado é um Deus santo. E é isso que ela vai dizer no versículo 2, não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. E o que Ana está afirmando aqui, gente, é que em todo o cenário da criação poderia fazer aquilo que Deus fez na vida de Ana. A estéril dá luz a um filho. A ciência não poderia fazer. O seu marido não poderia fazer. Nada, nenhum outro Deus poderia fazer o que o nosso Deus santo. Isso aqui, quando Ana fala sobre a santidade de Deus, está falando, quem fez isso em mim é distinto de qualquer outra criação. E ela está exaltando justamente esse Deus, porque o que Deus havia feito para ela era algo grande, meus irmãos. Ela vai dizer que Ele é a rocha. E ela vai dizer assim, não há rocha como o nosso Deus. O que isso significa para nós? É que o nosso Deus, o Deus de Ana,
Ele é o firme fundamento daqueles que são inconstantes. Ana era alguém inconstante. Ana era alguém que estava vivendo de opiniões e opiniões. A opinião de Penina, a opinião de seu marido, a dor e o desprezo. Alguém desprezível. Alguém talvez até mesmo com problemas que demonstravam essa inconstância e carência do amor. E ela fala, não há rocha como o nosso Senhor. Porque ela foi estabelecida nesse Deus que é o firme fundamento dela agora. Quando Ana fala que Deus é a rocha, ou que não existe outra rocha como o nosso Deus, Ana está dizendo que esse Deus que fez ela ser estabelecida e fundamentada nele, agora ela não ter mais nenhum tipo de carência, é o Deus que é segurança para aqueles que são desamparados. É o Deus que é a fortaleza daqueles que são fracos. É isso que Ana está dizendo. Ana está dizendo, Ele é o Deus dos desgraçados. Ele é o Deus dos miseráveis, segundo os olhos humanos. Ele é o Deus dos desfavorecidos, segundo os olhos humanos. Ele é o meu Deus. Quando Ele age em meu favor, meu querido, os ímpios devem se calar. Os ímpios devem guardar a sua boca. Os orgulhosos das suas próprias forças devem tomar cuidado com o que falam, porque o que sai da boca desse Deus será verdade. Já dos orgulhosos, nem tanto. E é por isso que no versículo 3 ela fala, não faleis mais palavras tão altivas, nem a arrogância saia da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos. Os arcos dos fortes são quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Ana está dando um aviso aqui. Penina, a sua força está em ter muitos filhos. Cuidado com o que você fala agora, porque Deus está do meu lado. Cuidado com esse meu Deus que me favoreceu. Porque Ele foi em favor daqueles que vocês olhavam com mais desprezo. Ele é a favor daqueles que são fracos diante dos olhos dele. Quando o Ana fala, gente, não faleis mais palavras tão altivas, a Ana falando, galera, repensem nas suas falas. Repensem o que vocês vão falar, porque esse Deus Todo-Poderoso que fez eu ter um filho, Ele olha e ouve cada fala de vocês. Cada fala altiva de vocês estão diante desse Deus que é muito maior do que vocês. E Ele faz todas as coisas não conforme as suas capacidades, mas conforme a capacidade dEle. E esse Deus não conhece incapacidades. Esse Deus age com sabedoria. E a gente sabe que sabedoria na Bíblia não é somente a ciência, o conhecimento de Deus, mas é como Deus faz as coisas que Ele faz. Nós estávamos falando sobre isso na quinta-feira na Escola do Cordeiro, sobre o atributo de sabedoria ser um atributo de Deus. Onisciência é Deus saber de todas as coisas. Sabedoria é como Deus planeja fazer todas as coisas. E essa sabedoria, o saber como fazer todas as coisas, se choca com a realidade das limitações humanas. Porque uma estéril não deveria ter filho. Mas ela teve um filho. Isso é sabedoria de Deus. Paulo vai chamar isso lá em 1 Coríntios de loucura para os homens. Ana está avisando, olha galera, cuidado, porque esse Deus faz loucura segundo os seus olhos altivos. Mas Ele também julga vocês por acharem que a sabedoria dEle é loucura. No versículo 4, ela vai lembrar que aquilo que era aclamado por força, arcos, estavam sendo quebrados. Os que tinham força em seus próprios braços, seus próprios braços, eles seriam constrangidos e quebrados por esse Deus que fez Ana, uma mulher fraca, desprezível e estéril, ter um filho. Só que os fracos como Ana tinham a esperança de que esse Deus que abençoou Ana, que deu um filho a Ana, poderia estar do lado deles e revesti-los de força. Ana está pregando o evangelho no meio de um sacrifício e entrega os seus filhos. Entrega do seu filho ao sacerdócio. Ana está dizendo, o Deus na qual eu sirvo, o Deus na qual eu me apresentei, o Deus no qual eu depositei minha fé,
ele viu que eu era fraca, ele viu que eu era pobre, ele viu que eu era pó, ele viu que eu era desprezível, mas ele agiu em meu favor. Ele me trouxe para dentro de si, ele me fez alguém possível, mesmo com toda impossibilidade. Ele fez a sua vontade sobre mim, ele fez com que a sua vontade fosse completa em mim, mesmo que eu não fosse alguém apta para executar essa vontade. Ele fez tudo isso em mim e me deu um filho. Por que vocês acham que vocês, só por serem sacerdotes, ou porque vocês acham, segundo as suas forças, vocês podem fazer o querer de Deus quando Ele talvez não queira? Era um aviso, cuidado. A sua força não deve estar naquilo que você sabe. A sua força não deve estar nas suas possibilidades. A sua força não deve estar naquilo que você mais cuida, porque tudo isso um dia será quebrado por esse Deus. Mas esse Deus vai pegar pessoas fracas, frágeis, inconstantes, e vai fazer delas fortes. E vai fazer a sua vontade por meio dela. Ele vai fazer com que isso seja visto como um ato poderoso da mão dele, e os homens glorifiquem a Deus. É isso que Ana está dizendo para nós. E aí Ana começa um monte de comparação. Do versículo 5 ao versículo 8, ela fala sobre os feitos do Senhor em favor dos humildes e o juízo de Deus sobre os orgulhosos. Ela vai dizer, os que tinham com fartura agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até Estéreo teve 7 filhos, mas quem tinha muitos filhos se enfraqueceu. Ela está dizendo para aquela sua coleguinha, você pode ter um monte de filho, mas você é fraca diante do Deus que me fez ter filhos. E Ele me fez mais forte do que você, porque eu dei a Ele tudo que eu tinha. Vai dizer assim, o Senhor é quem tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz ressurgir dali. O Senhor faz empobrecer e enriquecer. Abate e também exalta. Levanta sobre o pobre do pó. Ergue o necessitado do monte de cinzas para fazê-lo sentar entre os príncipes, para fazê-los herdar um trono de glória. Porque as colunas da terra são do Senhor. Ele estabeleceu um mundo sobre elas. Nós vemos que essas comparações são comparações da sabedoria e do modo que Deus age quando Ele deseja fazer algo. Só que existe um outro cântico, lá em Lucas capítulo 1, do versículo 46 em diante, de uma outra mulher, que é muito similar a esse cântico. E ela vai dizer assim, o Senhor derrubou os tronos e poderosos, e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. Quem canta isso é Maria, uma outra mãe que nós veremos. O cântico de Maria e de Ana, gente, é um reconhecimento da impossibilidade diante de um Deus que não conhece limites. E esse Deus faz o que Ele quiser, sem precisar de ninguém. Veja bem, o Senhor lembrou-se de Ana e deu um filho a ela. O Senhor se agraciou em Maria, se agradou de Maria e deu Jesus a ela. Deus não precisou da ajuda de Eucana. Deus não precisou da ajuda da ciência. Deus não precisou da ajuda de outros homens para prover para si o seu filho em Maria. Esse Deus faz o que Ele quiser, quando Ele quiser, se Ele quiser. E Ele não precisa de ninguém quando Ele começa a fazer o que Ele quer fazer. E sabe o que é mais lindo, meus irmãos? É que essa grandeza desse Deus, a forma como Deus faz as coisas, ela vai humilhar toda a inteligência. Ela vai humilhar toda a sabedoria humana. Ela vai humilhar toda a riqueza, todo o poder e autoridade. Porque o que está acontecendo aqui? Ana ela deu o seu filho como sacerdócio para o templo. Mas o sacerdócio já estava funcionando por pessoas inaptas para aquele serviço. Da mesma maneira, o Senhor dá um rei sobre toda a terra, nascido de uma virgem. E esse rei humilha todo o poder, todo o principado, toda a potestade debaixo dos seus pés. No versículo 8, é algo muito importante nós
vermos que o que Ana está dizendo aqui não é sobre somente uma obra do passado. Essa obra é nós, incluso nela. É a gente aqui, ó. O Senhor levanta o pobre do pó. Ele ergue o necessitado do monte de cinzas, para fazê-los sentar entre os príncipes. Meus irmãos, não sei se você sabe, mas Efésios diz para nós que Cristo fez com que todas as coisas convergissem nele, para a glória dele, como Efésios 1:10. Ele está sentado nas regiões celestiais, acima de todo poder, acima de todo principado. Consigo a igreja, eleitos, a sentar-se com ele nessas regiões celestiais. Esse Deus que está falando é o Deus que nos salvou, nos tirando de uma condição do pecado, nos tirando de tudo que nós vivíamos, das desgraças, das mazelas da nossa vida, e nos fazendo assentar-se acima de todos eles, em Cristo Jesus. Muitos de nós não somos filhos de pessoas monarcas, nós não somos filhos de ricos, nós não somos herdeiros, mas nós temos Cristo que nos levou a esse lugar. Nós temos o Deus que agiu em Ana, que agiu em nosso favor e nos salvou e nos levou a essa posição de filhos de Deus, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso é loucura, gente. Porque não é por mérito, não é por linhagem, não é por nada, é porque Ele quer. E se Ele nos quis, Ele está fazendo. A forma de Deus, a forma que Deus se posiciona pelo seu povo é algo muito, muito belo. E a prova disso é o que nós estamos vivendo. E a prova disso também está nas Escrituras com a história de Israel. Porque se você olhar para as nações que estavam na terra prometida, como nós falamos na semana passada, eram nações ricas, fortes, cheias de fortalezas. A nação de Israel veio de uma família que virou um mundaréu de gente. E eles não tinham poder bélico, não tinha armamento, não tinha nada como as outras nações. Mas eles tinham Deus. Eles tinham a força do Deus como sua força e seu refúgio. Eles tinham a mão do Senhor poderosa sobre eles. Eles tinham o Senhor a favor deles. E aí nós entendemos o que Paulo vai dizer em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é santo, aquele que faz as coisas conforme a sua boa vontade, está fazendo algo em nós e por nós, o que será dos nossos inimigos? O que será daquele que talvez nos provoca, das aflições que nós passamos? O que será dessas coisas? Nós temos o Deus Todo-Poderoso do nosso lado. E aí o texto termina, que nós vamos focar, dizendo assim: Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalecerá. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Ele trovejará desde os céus contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra. Ele dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Essa parte desse texto nos lembra de como Deus age em favor do seu povo. Ele guarda os seus santos. Ele favorece o seu povo. Ele faz com que o seu povo seja protegido. Mas quem não é povo de Deus será subjugado por esse Deus. Será destruído por esse Deus. Os que lutam contra o Senhor, os que têm ideias contra Deus, aqueles que pensam altivamente contra Deus, serão destruídos por esse Deus que faz coisas malucas diante desses homens. Só que o que é mais interessante nesse texto é que, como nós falamos, no tempo de Ana, Israel era governado por juízes. Juízes não eram reis. Não sabemos porquê, e não temos tempo para isso, mas essa mulher fala uma coisa aqui muito interessante. Ela diz que ele dará força ao seu rei. Ela diz que
esse rei seria exaltado com poder. E ela chama esse quem seria exaltado como seu Messias. Era só um sacrifício. A entrega de um menino que se tornou a proclamação do Evangelho. Era só um menino que estava sendo entregue de uma mulher impossibilitada de ter um filho. Esse menino unge Davi como rei. Davi, que é um dos patriarcas de Cristo. O que nós aprendemos com essa história? A história de uma mulher estéril que agora tem filhos. É que Deus é soberano. Deus é soberano. Sobre as dores, sobre as dificuldades, sobre as nossas questões mais não respondidas. O Senhor é soberano. O Senhor é providencial. Talvez nós não consigamos olhar com esses olhos de providencial tudo aquilo que nós passamos na nossa vida. E nós aprendemos com Ana que ela olhava para aquela esterilidade como algo providencial de Deus. E se Deus não desse um filho a Ana, ela continuava olhando para aquilo como o Senhor não quis que eu tivesse um filho. Mas sabe o que é belo do Evangelho, da história de Deus? É que Deus, Ele é a favor daqueles que são humildes. E Ana não só se contenta com a realidade da soberania de Deus, ela se humilha diante desse Deus soberano. Ela se coloca na posição de submissa a esse Deus soberano. Ela faz um voto, uma aliança com esse Deus soberano. E o que nós aprendemos sobre esse Deus é que esse Deus, Ele é a favor desses humildes. Esse Deus favorece aqueles que são humilhados segundo os olhos desses homens, que olham para essas pessoas desprezíveis com desprezo ao quadrado. Porque a pessoa já tem uma condição e a sociedade fala, viu? Deus não gosta dele. E Deus gosta dessas coisas que as pessoas dizem que Ele não gosta. E essa coisa somos nós. Essa coisa sou eu e você, que muitas vezes tivemos histórias e sinais na nossa vida que olham e falam assim, Deus não ama esse cara não. Olha quanta coisa que ele passou. Olha quanta coisa que ele vive. Olha o jeito que ele vive. Então, Deus ama você. Os homens podem dizer que você não é amado por Deus, mas Deus é a favor dos humilhados. É isso que Ele diz nas suas sagradas escrituras. E é nisso que nós devemos nos apegar. Outra coisa que nós aprendemos sobre esse Deus é que Deus odeia orgulhosos. Gente, palavra ódio aqui não pode ser um problema para nós, porque se Deus não odiasse, Deus não quebraria eles, conforme a Bíblia diz. Deus odeia orgulhosos. Os orgulhosos não receberão menos carinho de Deus, eles receberão o juízo de Deus. Eles receberão a punição devida desse Deus. E sabe, nós precisamos, mediante a esse entendimento, nos humilharmos diante desse Deus. Sabendo que Deus odeia orgulhosos, o nosso orgulho precisa ser abatido agora, hoje, urgente. Porque nós não podemos pensar na possibilidade de, sabendo que Ele é quem salva, Ele é quem redime, e nós somos esses redimidos, esses salvos, existir dentro do nosso coração uma coisa mínima de raiz de orgulho. Uma coisa mínima de que nós nos apoiamos. Acredito que seja providencial de Deus essas coras aqui. Se nossa vida está baseada em escoras como essa, e não na rocha inabalável que é o Senhor chutará elas. E nós estaremos desestabilizados porque nós não temos Ele como nossa rocha. E o recado de Deus para nós nessa manhã é justamente isso. Remova as escoras e permaneça firme no Senhor. Seja firmado no Senhor. Remova as escoras do orgulho
que você acha tão bonito, que você talvez ornamenta, que você deixa belo. Olha como eu sou forte, enrijecido. Basta um soprar do Senhor e essas escoras caem. Porque Deus não suporta o orgulhoso diante da sua presença. E a última coisa que nós aprendemos é que Deus, ele tem seus meios de fazer o que é necessário fazer para o seu povo. Meus irmãos, a Estéria teve um filho que uniu a nação. A Estéria teve um filho que uniu os dois primeiros reis dessa nação. Sendo um deles o pai do Messias. A Estéreo, não se esqueça, a Estéreo teve um filho. Deus tem os seus meios para fazer com que a sua vontade seja feita no seu povo. E é nisso que nós precisamos descansar nessa manhã. Queria convidar você a ficar de pé. O convite do Evangelho para nós nessa manhã é: qual é a escora de orgulho que nós temos? Uma boa teologia, bons amigos, muito dinheiro, uma boa família. Quais são as escoras de orgulho que nós temos? Porque nós aprendemos com Ana que são os humildes que o Senhor favorece. E talvez o que falta de nós, o que falta em nós de provarmos do favor do Senhor, não é porque a mão do Senhor está retida e que Ele não nos ame. É porque existe em nossos corações raízes de orgulho. E o meu convite para você nessa manhã é: humilhe-se perante a potente mão do Senhor. Esse não é um convite pessoal meu, é um convite do Senhor para a nossa comunidade. Se as coisas não estão bem em nossa comunidade, é porque existe alguma segurança em que nós nos orgulhamos. Existe alguma coisa, alguma escorinha que a gente fala: não, isso aqui é legal. O Senhor nos chama para nós estarmos solidificados, firmados na rocha inabalável, no rochedo que Ele é para o seu povo, no refúgio, na força para os fracos. Meus amigos, o Senhor nos chama nessa manhã a nós nos humilharmos e nos firmarmos nele. Por isso, ore no seu lugar. Se você quiser vir aqui à frente e orar, se você quiser se ajoelhar diante de Deus, mas peça: Senhor, me faça fraco hoje, Senhor. Eu tenho escoras demais em meu coração, Deus. Eu tenho motivos demais para me achar forte, e o que eu quero pedir ao Senhor nessa manhã: chute as escoras do nosso coração, Senhor. E coloque o nosso coração na rocha que é o Senhor. Talvez muitos de nós precisamos ouvir realmente que nós somos impossibilitados, como Ana ouvia dos nossos inimigos. E sabe o que é mais belo? Deus usa meios para nos humilhar. E muitas deles são aquelas pessoas que nos distratam. São pessoas que falam coisas que nós não gostamos de ouvir. São pessoas que falam dos nossos defeitos. E meu irmão, eu quero que você olhe para esse tipo de situação com outro olhar de Deus, subjugando o nosso orgulho, mostrando que nós somos fracos. Mas existe uma esperança para os fracos: o Senhor forte e poderoso. Se talvez você se sente fraco, ou você ouve que você é fraco, que bom, porque Deus é o Deus dos fracos. O nosso Deus não é o Deus dos fortes. O nosso Deus é o Deus dos moribundos, daqueles que estão mortos em delitos e pecados, e só Ele pode salvar. E nós precisamos dele nessa manhã. Senhor, obrigado, Deus, pelo seu Evangelho. Obrigado porque o Senhor não nos abandona, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é poderoso.
Ah, Deus, o Senhor faz do jeito que você quer, como o Senhor quer, quando o Senhor quer. E quando o Senhor não quer, não tem quem faça algo para o Senhor fazer, porque o Senhor não quer, Senhor. Mas quando o Senhor faz, nós podemos nos alegrar, porque o Senhor é quem está fazendo. Pai, eu oro nessa manhã pedindo que a Imagodei seja batizada com esse coração de alegria. Alegria pelo feito do Senhor em nosso meio. Senhor, remova as escoras. Remova aquilo que nós arquitetamos para manter o orgulho ativo e altivo diante dos seus olhos, Senhor, em nosso coração. Destrona os falsos tronos do nosso coração que nós criamos, Senhor. Porque o Senhor é santo, Deus. Não existe Deus que possa fazer aquilo que você está fazendo nessa igreja, Deus. Nós reconhecemos a sua mão, Senhor. Nós reconhecemos os seus feitos nessa igreja. A maneira e o que o Senhor fez nesses últimos anos. Nós reconhecemos, Deus. E nessa manhã nós nos humilhamos diante da sua poderosa mão. Mesmo com medo, mesmo com inseguranças, mesmo sabendo que essas coisas que o Senhor fez abalam o nosso coração. Mas o Senhor está fazendo, Deus. E nós esperamos pelo seu agir em nós, Deus. Nós esperamos pela sua mão nos exaltando, Senhor. E nós sabemos que essa exaltação não tem um fim em nós mesmos, mas essa exaltação resulta em glória a Ti, Senhor. Então levanta-te, Senhor. Levanta-te em nosso favor, Senhor. Nós estamos desesperados, nós estamos angustiados e pedimos. Levanta-te em nosso favor, Senhor. Levanta-te, Senhor. Age em favor do seu povo. Supra o seu povo, Senhor. Fortalece o seu povo, Senhor. Senhor, que as vitórias circunstanciais da nossa vida nesse tempo presente, nessa era, Senhor, não sejam porque nós temos bons currículos, porque nós temos bons amigos, mas porque temos o Senhor, o nosso Deus, o nosso rochedo. Abre aquilo que precisa ser aberto, Senhor. Desata aquilo que precisa ser desatado nessa manhã, Senhor. Abre as portas do céu, Senhor, sobre nós. Porque nós só temos o Senhor como alguém que pode nos favorecer, Senhor. A nossa força não faz o que o Senhor faz. A nossa boa teologia não faz o que o Senhor, por meio da sua revelação, faz, Senhor. A nossa bondade não faz o que o Senhor bom faz. E choca-nos com essa realidade nessa manhã, Senhor. Nós nos submetemos a Ti, Deus. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Nós reconhecemos com o coração dilacerado, sabendo que o Senhor é Deus e nós somos pó, Senhor. E nós carecemos de Ti. Eu oro para que o Senhor fortaleça cada irmão que está aqui, Deus. Encha cada irmão que está aqui de esperança, Senhor, nesse Deus. Ensina-nos a confiar em Ti, Senhor. Ensina-nos a perseverar no Senhor como aquele que nós temos a fonte de segurança, Senhor. Não permita que nós venhamos procurar as segundas fontes, Senhor. Eu oro para que o Senhor tire de nós as portas de emergência que nós criamos, Senhor. Senhor, remova os backups que nós temos de nós mesmos, Senhor. Nós queremos confiar na sua soberania e nós queremos confiar
na sua providência sobre nós, Senhor. Não é mais tempo de nós confiarmos nas coisas que nós construímos e edificamos. É tempo de nós depositarmos a nossa fé no Senhor, nosso único rochedo poderoso. Faça-nos ter essa fé como Ana teve, Senhor. E nós oramos em nome de Jesus.